Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Hoje, domingo, né, 21 de setembro de 2025, estamos aqui para poder darmos sequência ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. O tema de hoje é linha de visão. O texto está em Jó, capítulo 1, 9, versículo 1 a 35. Vamos ler nossa história? Quando o nosso filho aprendeu a atirar com arco e flecha, meu interesse foi estimulado pela graça e beleza desse esporte. Certa tarde, decidi me ajuntar a ele no quintal para lançar algumas flechas, fazendo algo que ia contra o seu treinamento. Movi o arco à esquerda do alvo. Eu sabia que não poderia manter fechado o meu olho esquerdo, então fechei o meu olho direito para compensar a diferença que isso faria no voo da flecha. Compreensivelmente, algumas flechas atingiram o alvo. Como minha falta de treinamento limitava minha visão, eu não tinha precisão para acertar na mosca. Da mesma forma que Jó, quando as dificuldades aparecem, podemos começar a sentir como se Deus pessoalmente estivesse se vingando contra nós. Olhando retrospectivamente, não vemos como as nossas decisões e nossos sacrifícios por nossa fidelidade ao Senhor fizeram por merecer as situações que encontramos agora. Reconhecendo a majestade de Deus, Jó reconheceu o seu poder, mas essa mesma soberania fez Jó se perguntar se Deus era realmente bom e justo. Se Deus é todo-poderoso, então ele é capaz de sobrepor sua autoridade em qualquer circunstância. Para Jó, a questão não era se Deus podia mudar a sua situação. A pergunta era por que Deus havia escolhido não intervir. É interessante notar que Jó admitiu, curiosamente, limitações de suas próprias perspectivas, porém, como disfarçou sua confissão em reclamação, não conseguiu perceber que havia se colocado na posição de julgar a resposta de Deus pela humanidade. Nós somos diferentes, não somos diferentes de Jó. Quando não entendemos o que acontece ao nosso redor, devemos ter cuidado de não definir os caminhos de Deus por meio dos olhos destreinados e assim fazendo errar o alvo à medida que ele trabalha em nossa vida. Aqui uma história interessante sobre a questão de não errar o alvo, não errar o ponto central que é Deus. É claro que em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias adversas que passamos, às vezes tendemos, às vezes, sair do propósito de Deus, da direção de Deus. E como nós podemos ver aqui, a questão de nós não estarmos habituados ou treinados dentro daquela situação, às vezes nos faz errar. Por isso que às vezes, nos demais esportes, e como todos os não é demais, como os esportes, nós devemos de treinamento para podermos dar uma certa precisão em determinadas situações dentro do esporte. Por isso que a gente precisa estar sempre preciso nos nossos estudos, com nossos ouvidos aguçados para ouvir a palavra, para aprender os princípios de Deus, para que quando viermos a dificuldade, o Salmo 27 também seria um salmo muito bom para podermos lermos, né? E para você ler, né? Para você aprender. Ele ensina algumas coisas interessantes nesse salmo, Davi, né? Por exemplo. E aqui Jó, ele tem essa situação toda. Não é fácil estar na situação de Jó, né? E às vezes a gente tende, alguns eu já ouvi, tende a julgar, tende a achar que Jó estava meio manhoso ali. Não, a situação não é muito crítica. Perdeu sua família, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu sua saúde, vivendo uma situação crítica no momento.
Claro que às vezes a gente tende a querer, como diz aqui, a gente perguntar por que Deus não interfere nisso? Por que Deus não vai e tira isso logo da minha vida? Né? E como ele falou, não lembro o capítulo agora, mas ele fala que maldito foi o dia que ele nasceu. Se fosse preciso, não era nem ter nascido para viver naquela situação que ele está vivendo. Alguns de nós já passamos pelo menos por alguma pequena porcentagem do que Jó já passou. E nós chegamos a talvez a esse ponto, né, de preferir até mesmo que ele nos levasse, né, do que vivermos situações como essa. Mas Deus, sobretudo, Deus ainda está no controle. Deus ainda tem o controle. Mantenha a sua visão em Deus. No capítulo 12, no versículo 2 de Hebreus, é interessante que o autor fala ali, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E ali ele está dizendo o seguinte, né? Tanto o capítulo 12, ele antecede, ele vem depois, perdão, o que antecede o capítulo 12 e o capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé, sobre aqueles homens que viveram pela fé. E aí entra no capítulo 12, o autor aos Hebreus, praticamente dando uma sequência do capítulo 11. Então, ele fala para nós mantermos os olhos não naqueles que venceram justamente, mas na forma que eles venceram, né? Na forma que eles venceram, olhando para Deus, vivendo em função de Deus. E hoje, só vamos vencer se nós tivermos a nossa visão focada em Jesus. Aí a gente vai vencer. Por isso, minha palavra para você hoje é essa, né? Vamos segurar a bola. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas Deus ainda está no controle da nossa vida. Melhor, Ele tem o controle de tudo, Ele sabe de tudo, e Ele sabe por que está fazendo. Tu vê Jó, como qualquer um de nós, não temos ainda ideia do que Deus está trabalhando a nosso favor, mas Ele está. Creiamos isso, creia, não deixe de crer nisso, tá bom? E aqui, nós estamos terminando aqui, exatamente falando sobre isso, né? É que nós precisamos manter e nunca errar o alvo que é Deus. Então, a palavra hoje é essa. Deus te abençoe, que tenha um domingo abençoado. Hoje eu vou estar na igreja, não, né? Não meia correria, porque hoje meu plantão eu pego às 23, então tem que fazer aquela correria do culto para poder eu chegar a tempo no trabalho, ou poder estar no trabalho. Deus abençoe. Até amanhã. Nós continuamos aqui nosso trabalho de 365 dias andando com Deus.